Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Esse é o vídeo número 5, gravado em 20 de julho de 2024. Pois nesse vídeo número 5, eu gostaria de começar desmistificando o que muitos idiotas na internet, que são bons em um ou outro ponto da gestão, mas são incompletos porque eles desconhecem completamente os números do caixa, do balanço. Eventualmente eles falam em lucro ou no maldito EBITDA, mas eles não conhecem talvez nem tanto o DRE e muito menos o balanço e o caixa. E quando você ignora o fluxo de caixa e quando você ignora o balanço, é exatamente esse verbo que eu usei 2 vezes nas frases anteriores. Você ignora e você ignora. Portanto, você é um ignorante. E eu vi esses dias 2 caras que fazem um bom papo sobre gestão, eu gosto muito, acompanho e os respeito, porém, aparentemente eles não sabem nada sobre números, e quando a gente não sabe nada sobre números, não adianta falar em inovação, não adianta falar em liderança, não adianta falar em gestão, porque se você não sabe os números, realmente você sabe muito pouco, quase nada. Você ignora muitas coisas. Portanto, você é um ignorante. E uma das metas deste canal é tornar você uma pessoa mais completa, um gestor mais completo, um profissional mais completo. Portanto, você precisa conhecer, antes de mais nada, os números. E essa dupla que eu estou falando agora, em um dos podcasts deles, eles falaram que nos Estados Unidos, a ABI, Anheuser-Busch, InBev, a nossa Ambev, a nossa Brahma aqui do Brasil, com muito orgulho, e a Brahma ou Ambev era uma empresa muito endividada. E esta frase, além de ser completamente equivocada, me inspirou para falar para você que está me ouvindo o que significa exatamente uma empresa endividada. Então, vamos ao primeiro conceito básico para você entender por que essa frase, a Ambev, ou a Anheuser-Busch InBev, em nível mundial, ela é uma empresa endividada, é uma frase completamente errada. Vamos lá. Olhe esse slide, essa figura. Apenas relembrando e você vê como isso é simples. Imagine que na sua empresa você tenha uma simples planilha em Excel e nesta planilha em Excel você coloca o cálculo do free cash flow. E como é que você calcula o free cash flow? Você coloca o recebimento de clientes. Olha a dificuldade disso. É só você não precisa ter balanço, você não precisa ter DRE, você precisa ter apenas um sistema conectado com os seus bancos, com as contas correntes, com os extratos, com o entra e sai dinheiro. Nada mais simples no mundo. Então você calcula do dia 1º de julho, por exemplo, ao dia 31 de julho, o que você recebeu de clientes. É a primeira linha, recebimento de clientes. Nada mais fácil. Aqui não há nada de faturamento, de venda, nenhuma consideração por regime de competência, da contabilidade, nada. É o que entrou no seu banco, é o que entrou nas contas que você tem. Cash. Aí você faz 3 descontos. O que você pagou para fornecedores, todo tipo de fornecedor, desde o fornecedor de matéria-prima até o pedreiro que veio na sua empresa consertar o seu banheiro. Depois você desconta o que você pagou de folha, tudo que você pagou de folha, benefícios, taxas da folha para o governo, benefícios para funcionários, o que você efetivamente pagou. Aqui não há dívidas, há o que você pagou. E o pagamento de impostos. Quais impostos? Todo tipo de impostos. Você pagou ICMS, você pagou ISSQN, você pagou o PIS, você pagou o COFINS, você pagou imposto de renda, você pagou contribuição social sobre o lucro líquido, você pagou
qualquer tipo de imposto. E aí você faz a subtração, recebimento de clientes, menos impostos, menos folha completa, menos fornecedores, todo tipo de fornecedor, e você tem a geração de caixa operacional. E é a geração de caixa operacional, portanto, é o que sobrou do seu salário, do salário da empresa. O salário da empresa são os recebimentos dos clientes. As despesas da empresa são o que ela pagou para fornecedor, o que ela pagou de imposto e o que ela pagou de folha. É o que sobrou do salário da empresa. A geração de caixa operacional. E atenção, lápis e papel na mão que lá vem conhecimento. Anote, por favor, isto que sobrou precisa ser pelo menos 10%, aí sim, referindo-se ao regime de competência, referindo-se ao DRE, o que sobrou de caixa tem que ser pelo menos 10% da receita operacional líquida. Esse é um parâmetro mundial. Se você não está convertendo 10% da sua receita operacional líquida em geração de caixa operacional, que é esse cálculo extremamente simples, você tem algum problema. Muito bem. E depois da geração de caixa operacional, você subtrai naquele mês, nosso exemplo, 1º de julho a 31 de julho, você subtrai o que você pagou efetivamente, cash, dos seus investimentos em ativos imobilizados, do seu CAPEX. E você aí tem o verdadeiro lucro de uma empresa. Eu repito e sempre vou insistir. O free cash flow, ou fluxo de caixa livre, é o verdadeiro lucro de uma empresa. E lápis e papel na mão que lá vem mais conhecimento. O free cash flow, ele deve ser, no mínimo, 80% do que você, no DRE, apurou de lucro líquido. O que você efetivamente apurou de lucro líquido. Esse é um benchmark mundial também. Ok? Bem, vamos ver agora os números da, eu vou chamar Ambev, mas você sabe que é a Ambev Internacional, a ABI, a Anheuser-Busch InBev. E de onde é que eu tirei estes dados? Eu tirei daqui, do site mais fantástico, mais poderoso, mais completo do mundo em análise fundamentalista de empresas, o Stock Analysis. stockanalysis.com, um site fantástico sobre os indicadores das empresas de capital aberto dos Estados Unidos. E aqui você pode ver a Anheuser-Busch InBev, Income Statement, que é o DRE, e aí você depois tem o balanço, você tem o cash flow e você tem os famosos ratios, que são os indicadores mostrando as relações entre os números do DRE e do balanço e os números do caixa, para que você entenda fundamentalmente, isso é análise fundamentalista, a saúde de uma empresa. E o resumo dos últimos 5 anos, 19 e 20, 21, 22 e 23, da Ambev, eu tenho aqui neste Excel. E você vê o seguinte, você vê que a receita da Ambev, ela vem crescendo, com exceção de 2020, que é pandemia, muita gente ficou mais em casa, menos bares, menos restaurantes, menos festas, menos eventos, a receita caiu de 52 para 46, mas em 2021, com a abertura da pandemia, já passou para 54, 57 e 59. Então você vê, excetuando a pandemia, você tem 52, 54, 57, 59, um crescimento estável. Depois você tem o gross profit. Gross profit, na verdade, é o lucro bruto, o lucro margem bruta, aquilo que é a receita menos o CPV da Ambev, ou seja, o que ela gastou com mão de obra direta e indireta na produção, os gastos gerais de fabricação, como ar comprimido, gás, energia elétrica, água, e o que ela gastou em matéria-prima para fazer os seus
os seus refrigerantes, as suas cervejas, a sua água mineral, as suas bebidas. O operating income é o lucro operacional, você vê que sempre se mantém 16, 13, 14, 13, quase 14 também, se mantém bastante estável. E o lucro líquido, com exceção do ano da pandemia, é 8, baixou para 4, foi para 6 praticamente, e agora está em 5.300 no ano de 2023. Mas o mais importante, qual é a geração de caixa operacional da ABI? Observe, observe que poderosa geração de caixa operacional. Mesmo no ano em que contabilmente a Ambev deu prejuízo, ela gerou quase 11 bilhões de dólares, bilhões de dólares em caixa operacional. Ela gerou 14, ela gerou quase 11, ela gerou quase 15, ela gerou 13 e aqui mais 13. Agora, quando vocês comparam, por exemplo, 13 bilhões de dólares com 60, com 59 bilhões de dólares, este é um número impressionante. A geração de caixa é aproximadamente 20% ou mais da receita operacional, quando um benchmark mundial é 10%. Então, primeira dica para você, é uma empresa que gera um caixa operacional, que é o que sobra do salário da ABI, da Ambev, muito alto, o dobro de um padrão considerado bom universalmente. E se eu tomar este caixa operacional menos o CAPEX, aí nós passamos para um free cash flow absolutamente regular de 9, mesmo no ano do prejuízo 7, 9, 8,5, 8,700, uma geração espetacular de free cash flow. E não esqueçam que o free cash flow é aquele dinheiro, como você está vendo aí, que já pagou fornecedores, já pagou impostos, já pagou funcionários e já pagou investimentos. Depois dessa pagança toda, o que sobra para uma empresa pagar? O que sobra para uma empresa pagar são as dívidas, o principal das dívidas, e os dividendos para os acionistas, reforçar o caixa, talvez, comprar de volta ações, talvez, para valorizar cada ação, isso dá um tremendo lucro para o acionista, e investir em expansão, em compras de outros negócios, outras empresas. E este free cash flow, portanto, a sua primeira missão é pagar as dívidas. E quando você olha, e foi o que esses caras erroneamente fizeram, a dívida bruta da Ambev, você vê que pelas aquisições, essa dívida, a Ambev comprou tudo nos anos 10 e nos anos 20 desse nosso século, você vê que a dívida foi para 90, foi quase 100 bilhões de dólares. Então os ignorantes, aqueles que ignoram, eu não estou sendo agressivo, ignorante é apenas quem ignora algo. Eu sou ignorante em física nuclear, por exemplo. Qual é o problema? Não é o meu negócio. Mas estes caras que falam sobre gestão, sobre inovação, sobre liderança, eles muitas vezes são ignorantes em algo que eles não deveriam ser. E são os números das empresas sobre as quais eles falam. Então, quando você vem e diz que a Ambev está endividada, tem uma dívida muito alta, uma das dívidas mais altas do mundo, você olha simplesmente o valor da dívida bruta. E aí você ignora, primeiro, o que essa empresa tem no caixa. Em 2023, se você consultar aquele site, o Stock Analysis, você vai ver que a Ambev tem mais de 10 bilhões, quase 11 bilhões no caixa. Então você já tem que subtrair isso da dívida bruta. E quando você toma a dívida líquida e divide pelo free cash flow, para ver quantos anos você vai levar para pagar a sua dívida, você tem este indicador, debt, que é a dívida líquida, dividido pelo free cash flow ratio, pelo free cash flow, e aí você tem esse ratio, e a Ambev, você pode ver os anos que ela passou mais endividada, 11, 13, 9, 9, e ela já está em 8. E ainda é relativamente um endividamento considerável, mas
quando você diz que uma empresa realmente está endividada, você está dizendo que ela não consegue pagar a dívida. Esse é o sentido de endividado, de alavancado. Você está muito alavancado, você tem uma dívida muito alta proporcionalmente ao free cash flow. Proporcionalmente ao que sobra do seu salário. Se, por exemplo, eu chegar para você, pessoa física, e perguntar quanto é que você deve, e você me disser, eu devo R$1 milhão, Mubarak, para o Banco Bradesco e para o Banco Itaú e para o Santander, R$1 milhão. E eu posso sair por aí, eu pergunto, dizendo, pô, fulano, a fulana, está super endividado porque deve R$1 milhão? Não. Eu devo retornar antes de sair fofocando e perguntar para você, mas fulano, fulana, quanto é que sobra do seu salário todo mês após você pagar todas as suas despesas de rotina e mais os seus investimentos? E se você me disser, Mubarak, sobram por mês R$50 mil do meu salário, depois de pagar tudo isso. Então você vai levar 20 meses, 1 milhão dividido por 50, para pagar a sua dívida. 20 meses, no mercado, é um número muito baixo. Em 20 meses você paga a sua dívida. Então você não está endividado. Você não tem uma dívida alta. Atenção, dívida alta não é o valor absoluto. Dívida alta é o valor absoluto dividido pela sua capacidade de pagamento. E vocês viram naqueles números da ABI, da Ambev, que eles têm uma altíssima geração de caixa operacional e um altíssimo free cash flow. Portanto, a dívida da Ambev, para vocês que me acompanham e têm uma informação de alto nível, uma informação não trivial, a Ambev não é uma empresa endividada. A Ambev é uma empresa plenamente saudável. Conclusão. Eu não sei quem é você que está me ouvindo, me assistindo. Você pode ser o dono da empresa, você pode ser o CFO da empresa, você pode ser o estagiário da empresa, não importa quem você seja. Mas do presidente, do dono de uma empresa, até o estagiário, é indesculpável que você não saiba os números. Você está numa empresa, você está no business, você precisa minimamente conhecer dinheiro. Business é sobre dinheiro. Business não é sobre a merda do ESG, ESG. Ah, mas enfia o ESG no bolso de trás da sua calça. Business não é sobre igualdade, diversidade, governança, social. Business é sobre fazer lucro. Então você precisa entender business. E lucro convertido em caixa. Porque lucro contábil serve para porra nenhuma. E lucro convertido em caixa, que é o verdadeiro lucro, chama-se free cash flow. Então, o plano de ação oferecido pelo vídeo número 5, gravado em 20 de julho de 2024, é você, primeiro, fazer um programa de treinamento para você mesmo, para as principais lideranças da empresa em finanças, para que você entenda sua própria empresa. E segundo, para que você estabeleça um programa de treinamento em finanças para toda a empresa. Acredite em mim, uma das razões que as empresas têm problemas graves de caixa é que elas não compreendem o caixa. É que elas não compreendem dinheiro. Repita comigo, dinheiro. Não tenha medo dessas palavras. Dinheiro, lucro, free cash flow.
Não tenha medo dessas palavras, geração de caixa operacional. Elas é que salvarão a sua empresa. Se você não as entende e entende apenas a bosta do maldito EBITDA, e de vez em quando ouve idiotas como esses que falam que a Ambev está endividada, você poderá sentir os reflexos de todo esse desconhecimento no seu caixa. Paulo Mubarak gravou o vídeo número 5 em 20 de julho de 2024.